Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana. Eu me lembro que todas as segundas-feiras antes da pandemia e do isolamento forçado, nós tínhamos uma reunião de grupo de pesquisa na Unicamp. A reunião começava sempre às 14 horas. Faz um ano que nós não nos vemos pessoalmente, a não ser através das imagens de vídeo do aquele aplicativo Zoom, e nos reunimos não mais às segundas, mas às quartas-feiras. Nós mantemos a regularidade virtual, mas eu confesso para vocês que eu sinto uma saudade imensa dos abraços. Aquela saudade doída do abraço, do café, do almoço conjunto, né? Todo mundo reunindo, né, para conversar. Isso era pré-reunião e depois tinha pós-reunião. Então, isto foi nos retirado totalmente nestes momentos pandêmicos. E hoje é uma segunda-feira, 22 de março do ano ainda nada normal de 2021. E uma notícia me chamou a atenção hoje no jornal. É o perigo do fenômeno da detroitização, que algumas partes de São Paulo vêm sofrendo com o esvaziamento causado pelo abandono dos escritórios, já que o trabalho em casa está atingindo quase que 50% daquelas pessoas que trabalhavam tinham que ir pessoalmente aos seus escritórios. A detroitização, que eu tento explicar para vocês, é o fenômeno que aconteceu em Detroit, nos Estados Unidos, que era a capital mundial do automóvel, tinha a fábrica da Ford, da Chevrolet, de todas. E com o fim dos empregos, Detroit virou praticamente uma cidade fantasma. E não tinha, o prefeito não conseguia pagar as contas, acho que 60% das casas estão abandonadas. É um pouco o risco que se corre em várias partes, que São Paulo já padece disso, ali na Baixada do Glicério, na parte da Cracolândia, que pega ali pedaço da Barão de Limeira, ruas adjacentes da Santa Efigênia, ali em frente à Sala São Paulo, que é aquele grupo de mortos-vivos dependentes do crack que ocupam as calçadas e as pessoas não vivem. Mas vamos torcer para que esse quadro mude. E eu continuo aqui firme na minha república livre anarquista dos banhistas das terras xamânicas dos tupinambás de Baraqueçaba, lançando granadas com o sol, a poesia nos salvará. E hoje nós vamos visitar a obra de um poeta muito curioso. É um gaúcho chamado Tirteu Rocha Viana, que nasceu na cidade de São Francisco de Assis, perdão, no Rio Grande do Sul, em 28 de novembro de 1898, e faleceu em Alegrete, em 21 de setembro de 63, com 65 anos. Tirteu Rocha Viana era formado em Direito, se formou em Direito em 22, foi um poeta vanguardista, radioamador e foi um herdeiro de uma grande propriedade de terra. O que é curioso, como ontem, quando eu li a Viviane para vocês, o Tirteu, são dois poetas esquecidos, com obra curta, mas de um reconhecimento enorme. Por exemplo, o Tirteu publicou só um livro chamado Saco de Viagem, que é um poema que explora o regionalismo da fala, o neologismo, as fusões das palavras, né? Tem um certo humor antropofágico que está presente nesses textos, né? A estrutura é formada quase que de uma forma fragmentária, usando técnicas de montagem tipo Oswald de Andrade, Blaise Sandrazi e Mayakovsky. Tirteu Rocha Viana era dado a libações e exageros alcoólicos e após vários reveses da vida, processos judiciais, prisões, ele acabou vivendo em hotéis e passou momentos de mendicância no final da vida, em Alegrete, mas aí ele foi um amigo, deu toda a cobertura para ele e ele não morreu na rua. Eu vou ler para vocês dois poemas intrigantes desse gaúcho, que era fora do seu tempo e tem um texto genial. O primeiro poema se chama No Galpão e ele dedicou a Raul Bopp. E diz assim: lá fora o patrão dom inverno.
mais Dom Frio e seu capataz minuano, mais a peonada deles feita de pingos de garoa. Iam repontando a manada retacona dos peões, do pasto alto das noturnas calaveiragens pelos ranchos da vizinhança grávida de gurias cubiços palpáveis, para a mangueira das quatro paredes do galpão e a roda de fogo de Dom Chimarrão os pastorejava. Formados, seu Tibúrcio era o contador de histórias de plantão. Cia, dona conversa, vindo vagarosa e lerda, como a Bahia aguateira lunanca, e pela boca desdentada do Aurélio chegou-se na história recente dos fantasmas assombradores. Do posto do rodeio, das bragadas, houve risadas, mui reticências dos circunstantes, largas, longas e cortantes como facão marca-touro. E Dom Silêncio chegou montado no pchite do capataz, bando oriental Dom Fulano. Seu Tibúrcio mandou Dom Silêncio a fava e foi se defendendo na maciota, retrucão a fechar um crioulo filado. Mas não foi eu que o sobreintendente ia prender na cadeia, como desencaminhador da fia mais moça, da cia Dona Naia, e o pai do aleijadinho, e logo em seguida deu vontade de fazer pipi no capataz, bando oriental Dom Fulano. Peleador de amores impúberes abafados. O segundo poema também é muito intrigante e ele é feito se chama Recordações e começa assim. O general Bento Gonçalves da Silva fez a separatória República de 35 com bandeira verde e amarela encarnada, escudo complicado, ajutório de Garibaldi, Deidu e Monde, e o rubro barrete frígio da mulher deusa razão parisiense, quando eu gurizava fundaços passarinheiros, em um São Chico bastante menor que o atualíssimo de empréstimo americano, asseio público e praça de esportes, hipotéticas hipóteses relatoriais, ditadurazinha desgovernamental de Troistic. Felizmente quadrienal, homenageavam filarmônica churrasco, cervejada subscrição República de Piratinim, subindo barbante, fogueitória, vivarada, discurso obrigatório Major Lalau, meio metro bandeiral, histórico reverenciado respeito, trapo nem verde, nem amarelo, nem mais nada. Meu pai respondente, sentado, me dizia, é o regime econômico, vaca magra, das tetudas economias invisíveis, do dinheiro municipal calotíssimo. Ele é um inventor de palavras, me lembra algumas vezes mutantes, do Manuel de Barros, que também é um inventor de palavras e tantos outros. Mas são coisas assim que nos faz pensar, né? Na beleza da língua e na estrutura que nós podemos dar e no jogo de palavras que mudam os sentidos e dão outras interpretações. Isso vale a pena viver. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.